O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe de Beelzebul ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas está destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados quanto qualquer blasfêmia, se tiver cometido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aos que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante da Palavra de Deus e vai exatamente nos colocar diante dos nossos pais primeiros, onde naquilo que o Senhor fez na sua criação criativa, o Senhor fez tudo para o homem, porém colocou no homem, deu ao homem um limite. E podes tudo, só não pode isto. E aqui exatamente está a dinâmica onde entra o mal.
O mal entra para tirar do homem a certeza de viver segundo a ordem que Deus deu. E o homem faz isso. Come do fruto proibido a partir do oferecimento da mulher, tudo simbolicamente falando. E aí a mulher dá ao homem, o homem come. E aí você já conhece o contexto histórico. Deus ainda, mesmo o homem tendo pecado, ou seja, como nos instruiu nosso amado seminarista, errou o alvo, mesmo assim tendo feito, Deus ainda procura o homem. Deus ainda procura o homem. Deus ainda tenta ver até onde esse homem é capaz de lhe ser obediente. Mais uma tentativa: Adão, onde estás? E este responde: me escondi, porque estava nu. E aí entra todo o contexto histórico do pecado, a vergonha de Deus, o não se sentir bem. Quando nós pecamos, nós não queremos vir à igreja. Eu tenho pecado, e nós não queremos vir à igreja. E muitas vezes, quando pecamos e vemos na igreja, nós não queremos comungar, porque estamos em estado de pecado, ou seja, não estamos em estado de graça, ou seja, nós estamos nos escondendo de Deus, porque estamos nus, estamos envergonhados. Então, mais uma vez, Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, busca o homem e quer desse homem uma sinceridade. Ora, por quê? Porque se escondeu. Comeste do fruto que eu lhes proibi, e o homem, mais uma vez, nessa pedagogia que nós temos, o homem não assume o seu erro. Deus esperava que o homem assumisse o seu erro. O homem simplesmente diz: olha, quem mandou tu colocar a mulher na minha vida, na minha história? Ela me deu e eu comi. O homem não assume. E a mulher, por sua vez, diz: olha, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, em tantos âmbitos da vida, nós perdemos a capacidade de sermos honestos com Deus, de sermos sinceros com Deus, de apresentar ao Senhor as nossas misérias, reconhecendo que o culpado sou eu. Porque na liberdade que Deus me deu, eu escolhi pecar. Nenhum de nós somos obrigados a pecar. Nenhum de nós podemos dizer: não tive outro jeito. Eu tinha que pecar. Não me deu, ou não me tive uma outra saída. A minha única saída foi o pecado. Não, isso é uma mentira nossa, isso é uma covardia nossa. Mais uma vez, nós adentramos dentro dessa ótica de não nos assumirmos e dizemos para Deus que alguém foi culpado,
por eu ter pecado. A mentira entrou nos nossos corações, porque o pai da mentira chegou através da serpente, aqui simbolizada, e entrou em nossos corações, de forma que não assumimos os nossos erros, as nossas escolhas entre o pecado e a graça. Muitas vezes escolhemos o pecado. Escolha. Diz a palavra de Deus que diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Tem que saber escolher. Tem até um canto bonito do Padre Zezinho dentro desse texto. Por isso o salmista vai dizer para nós: no Senhor toda graça e redenção, em Deus toda graça e redenção. Ou seja, nós estamos dentro dessa ótica, diz o salmista, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Quando eu estou pronto para pecar, quando eu estou pronto para desagradar a Deus, eu preciso clamar na profundeza do meu ser, clamar a Deus para não pecar. Por isso diz a carta de São Paulo aos Coríntios, sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Ou seja, São Paulo dá razão para crermos em tudo que o Senhor nos falou e fez. São Paulo coloca o elemento da fé como base para suportar toda mentira, toda enganação que o mundo nos oferece. Por isso o Santo Evangelho emblemático, muito emblemático. Nesse Evangelho aqui podemos dizer que está parcelado em vários outros momentos de Jesus. Começando aqui, Jesus volta para sua casa com os seus discípulos. Ou seja, Jesus estava lá em Jerusalém, onde nós vimos Jesus realizar muitas proezas, libertar muitos enfermos, muitos endemoniados, fazendo uma catequese com os discípulos. Ele volta para Nazaré, sua terra. Ao voltar para Nazaré, sua terra, ele se depara, ele começa a fazer todo um trabalho de exorcismo. Ou seja, olha que bonito, Jesus volta para sua casa, para sua terra, para libertar os seus, ou seja, libertar aqueles que daquela região moravam e que ele muito conhecia. A muitos ali ele conhecia, ou muitos o conheciam. E Jesus vai fazer uma experiência com seus parentes distantes. Seus parentes distantes. Todos nós temos parentes distantes. Todos nós temos conhecido primos que nós nem sabíamos que eram nossos primos, né? De repente chega alguém: esse é seu primo. Ah, é tão distante que nós nem sabíamos. E é exatamente esse contexto que nós estamos adentrando, os parentes distantes de Jesus. Aqui mostra Jesus, repito, entrando lá na sua terra, voltando de Jerusalém, de tudo aquilo que ele fez em Jerusalém.
E aqui também volta de Jerusalém quem? Os mestres da lei. Os mestres da lei não estavam satisfeitos com tudo aquilo que Jesus havia feito lá, porque Jesus desestruturou a vida farisaica, a vida dos mestres da lei que lá em Jerusalém estavam. Ele desestrutura quando ele aponta o caminho que é Ele, a verdade que é Ele, a vida que é Ele. E aqui, amados irmãos, os mestres da lei começam a dizer que Jesus está expulsando demônio pelo dedo de Bezebu. Bezebu, na linguagem grega, significa Senhor das moscas, pelo dedo de Bezebu. E aqui, amados irmãos, eles começam a inflamar o coração daquele povo que Jesus está possuído. Por quê? Porque ele fez o bem. Em todo tempo ele fez o bem. Em todo momento ele fez o bem. E o bem que Jesus fazia atrapalhava os projetos daqueles que estavam no templo, naqueles que serviam ao templo, mas que não serviam a Deus. Porque todos nós podemos estar na igreja, mas a igreja pode não estar em nós. Estamos na igreja rezando, mas não estamos vivendo a igreja, não estamos apaixonados pela igreja. E aqui, amados irmãos, começa uma luta que o Padre está dizendo. Se nós formos olhar a nossa Semana Santa, e quando nós olhamos para o crucificado, nós precisamos entender que há uma guerra. Há o reino de Deus, o reino de Jesus, que está na sua Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e há o reino de Satanás. Ou seja, aqui há uma luta. Satanás não podia deixar Jesus realizar as proezas na sua própria terra. Aqueles que conheciam Jesus deveriam desconhecê-lo. Ele está atordoado, ele está confuso. Dizia, para destruir toda a bondade que Jesus veio trazer, toda a libertação que Jesus veio trazer. Então há um projeto aqui de destruição daquilo que o Senhor é. E coisa melhor, destruir os seus na sua casa. E aí Jesus conta duas parábolas para aqueles que o acusavam. Ele vai dizer que quando uma casa que tem um homem forte, o ladrão entra, é preciso que amarrar o dono dessa casa. Precisa amarrar o dono dessa casa para poder saquear. E veja bem, sabe quem é esse homem forte? O demônio. Talvez você estivesse pensando que era Jesus, né? O homem forte é o demônio e Jesus é o ladrão. Jesus entra na casa desse homem forte e amarra esse homem forte, porque Jesus é mais forte.
E Jesus amarra Satanás. Veja como é bonito percebermos. E é esse homem forte que engana. Lembramos dos nossos pais primeiro, Adão e Eva. Esse homem forte entrou e conseguiu enganá-los. Mas esse homem forte foi amarrado e não conseguiu enganar Jesus. Jesus foi até a cruz, venceu o homem que era forte porque estava amarrado. Então nós percebemos que a mentira foi desenvolvendo cada vez mais. Jesus teve um julgamento injusto, porque o julgamento dele foi baseado em mentiras, e a mentira começa a surgir na sua terra natal, para destruir Nazaré, para aniquilar Nazaré. E aqui, amados irmãos, vem essa passagem tão bonita dessa parábola que aqui nos foi apresentada. E aí, amados irmãos, ele vai dizer: todo pecado pode ser perdoado. Sim, pode. Não tem pecado que não pode ser perdoado. Porém, o único pecado que não pode ser perdoado, nem nessa vida nem na outra, é o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você não reconhecer a santidade de Deus. Porque nós só reconhecemos a santidade de Deus na ação do Espírito Santo. Então, quando você nega o Espírito Santo, você nega a santidade de Deus. E aqui, amados filhos, mais uma situação em que os nossos irmãos protestantes gostam muito de se pendurar nesse texto. Quando você for protestante um dia, hein? Você vai ouvir muito isso. Maria, olha, está vendo como Jesus está dizendo? Quem é meu pai e minha mãe? Jesus está desprezando sua mãe, porque ela é uma mulher, qualquer uma mulher. Jesus está desprezando a sua mãe. E no entanto, Jesus diz: meu pai, meu irmão, minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem melhor do que todos nós juntos fez a vontade de Deus? Eva fracassou. Maria, a segunda, e que na verdade é a primeira, porque ela não errou. Agora vamos entender mais um pouquinho esse texto dentro de uma teologia. É importante entender o seguinte: se os nossos irmãos protestantes falam isso, falam por uma grande ignorância. Por quê? Porque se eles falam que Maria é uma mulher qualquer e Jesus desprezou a sua mãe, eles estão dizendo que Jesus pecou. Por que Jesus pecou? Porque Jesus desonrou a sua mãe. E é mandamento: honra teu pai e tua mãe. Se eles falam isso, olha o tamanho da nossa ignorância, aonde vai a ignorância bíblica, até onde vai a nossa ignorância. Se eles falam isto, Jesus perdeu a santidade. Santo, santo, santo. Se eles falam isso, eles dizem que Jesus pecou, porque ele desonrou, porque agrediu o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E nós sabemos que Jesus cumpriu em todo o tempo os mandamentos da lei de Deus.
Então vocês percebem as armadilhas que a serpente continua ainda a desenvolver no coração daqueles que botam a Bíblia debaixo do braço. Está sufocado pelo mau cheiro, a Bíblia, sufocada pelo mau cheiro, e o mau cheiro traz a ignorância. Então hoje nós somos chamados a revermos a nossa vida, a percebermos o caminho que Deus nos traz. Jesus é o Santo dos Santos, e Ele vem para mostrar que todos nós que fazemos a vontade de Deus, é pai, irmão, primo, filho, filha, todos nós. E Jesus amplia o sentido de família. Aqui há ampliar o conceito de familiar. Nós fazemos parte dessa grande família vitoriosa de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.